Oi, pessoal, eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre ainda o caso, né, da família. Na verdade, cada um reage de uma forma. Só que pessoas normais, pessoas esclarecidas, costumam, quando perde alguém na família, principalmente um filho, a reação é muito devastadora. Então, o que acontece? Quando você perde um irmão, uma mãe, um pai, a gente sofre muito, porque são pessoas assim do nosso sangue, pessoas do nosso convívio diário, entendeu? Mesmo que a gente seja casado, que a gente more em outro lugar, que a gente more separado deles. A dor é muito grande. Eu, por exemplo, perdi a minha mãe e é recente, tem 5 anos, que é a mais recente. E a dor nunca vai passar, né? É claro que a gente se conforma, mas de vez em quando eu lembro dos momentos da minha mãe, né? Da atividade da minha mãe, que minha mãe era uma pessoa que ela dirigia, ela era estilista, ela mexia com, né? Com moda, estava sempre a 1000 por hora. Além da minha mãe ser jovem ainda. A minha mãe faleceu com 75 anos, compreende? Então, a minha mãe era uma mulher assim, uma coroa bonita, né? Vivia arrumada, gostava da vida, mas foi acometida de uma doença. Aquilo ali sim foi um caso que foi uma fatalidade. Não teve como evitar, fiz todos os tratamentos e mesmo assim não conseguiu. No meu caso, eu também fui acometida por uma enfermidade e estou em tratamento. Mas graças a Deus, já está chegando a 5 anos e eu estou aqui. Compreende? Porque de repente ainda não foi a minha hora. Eu tive a sorte de sobreviver. Compreende, pessoal? Então também é uma fatalidade, porque doença você não tem como evitar, né? Ela vem. Agora você pode tratar. Uns conseguem, outros não, né? Agora, uma fatalidade que estão afirmando de um acidente com carro, na piscina, esses tipos de coisa não são fatalidades normais. Certo, pessoal? Você quer ver uma coisa? Peraí que eu vou chegar onde eu quero para falar sobre a criança de 2 anos que todo mundo está dizendo que foi uma fatalidade. Já tem até o nome do criminoso, né? Quem que tirou a vida da criança, que eu vou dizer para vocês. Então, quando eu abri o portão aqui do sítio e fui acometida por 2 criminosos e sob ameaça me agrediram, eu não tinha como me defender, né? Porque foi muito cedo e eu fui ameaçada, eu levei uma surra, aquelas coisas que vocês já conhecem. Então, eu poderia ter evitado isso, não ter aberto o portão. Então, se eu abri o portão, eu dei margem para poder ser atacada. Poderia ter sido até por bandidos reais, entendeu? Com armas e tudo. Então não foi uma fatalidade,
foi um acidente de percurso. Foi um caso de gente com maldade comigo, que no momento que eu estava acordando, eu estava totalmente fora de órbita. Então não foi uma fatalidade, eu poderia ter evitado. Se eu não tivesse aberto o portão, não teria acontecido nada. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque no caso da menina, né, de 2 anos e 8 meses, não tem lógica uma criança desta idade, com esta capacidade, saltar uma janela. Entendeu? Você não vê crianças saltando por janela, a não ser que mora em prédio. Aí a criança tem algum problema, não sei, a janela estava aberta e saltou. Certo? Agora, quando você mora com pais que estão ali tomando conta de você, que estão segurando você no colo, que estão recebendo visitas, aí você está pesada. Uma criança de 2 anos pesada para uns pais. Se a mãe não aguenta, o pai carrega. O pai é enorme. Viu o tamanho dele? Ele é grande. Ah, mas está muito pesada. Então coloca no chão. Já tinha falado isso. A criança anda. É só se dar a mãozinha, né? E segurar para que ela participe. É porque eles não queriam a companhia da criança. Certamente. Para ficar falando outras coisas. Aí não queria ficar tomando conta da criança. Aí o que aconteceu? Colocaram a criança dentro de casa. É até perigoso, porque a criança pode mexer em fogão, a criança pode mexer na parte elétrica, colocar o dedo na tomada, fazer um monte de coisas que crianças fazem. Entendeu? Mas não. Como são 2 birutas, colocaram a criança dentro de casa. Aí, no surto psicótico dos pais e do sogro e da sogra, ai não, ela pulou a janela e saiu. Quem prova isso? Ela viu ela pular na janela? Então como é que pode afirmar isso? Ela pode ter saído pela porta da sala. Qual é a diferença de abrir um arame de uma janela e abrir a chave de uma porta? Nenhuma. Por que ela não abriu a chave da porta se estava trancada? Eu não acredito, porque como ela deixou a criança na sala, vendo o desenho, por que ia trancar a porta com chave? A criança abria a porta e saía. Até mesmo para encontrar os pais no quintal. Gente, não tem lógica esta história. Essa criança foi levada da própria casa por alguém. Só que eles não falam, e não vão falar. Primeiro porque são 2 psicóticos, né? Esquecem as coisas. Com certeza alguém entrou, entendeu? Por trás dos panos, pegou a menina, levou a menina, fez alguma coisa com a menina, ou bateu, ou não sei. E a menina foi jogada. Eu não acredito. Mas não tem nem como, não tem lógica uma criança de 2 anos andar por um caminho longo para tomar banho de piscina. Isso nem passa na cabeça da criança, só se a criança estiver no local. Se você levar uma criança para um parque aquático ou para casa de alguém que tenha piscina, a criança vai ficar doida, quer entrar num clube. Mas do nada, de um desenho animado. Ah, eu quero tomar banho de piscina. Não existe isso, não tem possibilidade. Dá mais uma criança de 2 anos. Isso é uma criança de 10 anos pensando. Mas uma criança de 2 anos não tem esse pensamento mirabolante, fantasioso. Não tem, gente. Uma criança de 2 anos. Eu não lembro o que eu fiz com 2 anos. Eu lembro o que eu fiz a partir dos 6. Mas os 2 anos, não lembro. Eu não faria, como nenhuma criança faria. A não ser que os pais levassem. A não ser que alguém levasse. Essa criança foi levada
até a casa da vizinha lá, né? Quilômetros, para jogar a menina na água. Agora parece que a polícia está averiguando, porque está havendo denúncias lá na cidade. Porque antes eles estavam conformados, porque o sogro e a sogra sonharam. Então já colocou um criminoso aí. O criminoso é Deus. Interessante, né? Deus é o assassino que ele levou. Então, ele disse que a menina era dele, que a menina não ia viver muito. Olha, vai vendo, hein? Deus nunca me falou isso. Nunca o Senhor chegou para mim e falou, ó, você vai ter uma enfermidade. Nunca vi falar isso para ninguém. Mas para eles, não. Deus descobriu lá em Pratinha que tinha uma casa com piscina e que era lá que ela ia sofrer. Uma criança de 2 anos. Deus ama as crianças. Ele mesmo disse, desde que elas venham a mim. É impossível, gente. Uma fatalidade seria uma doença, seria um problema de coração, seria um problema natural, que a carne sofresse, ou a mãe tinha alguma enfermidade que passou para a criança e a criança não resistiu. Agora, afogada em piscina sozinha, impossível de acontecer. A não ser que a piscina fosse dentro da casa deles. Se a piscina fosse dentro da casa dos pais, eu até não duvidaria. Porque a criança está ali do lado. Pode ter caído, pode ter ido. Né? E os pais são birutas, talvez não visse. Agora, quilômetros depois. E outra, alguém retirou a criança da água. Como é que a pessoa sabia que a criança estava lá? Alguém sabe? Alguém viu a criança falar que ia para lá? Adivinharam, não. Ela está lá na casa da Sarah Kelly. Estranho, né? Ah, não, foi o próprio assassino que disse. Ó, eu levei a criança. Veio dos céus, se manifestou e disse que matou a criança e que a criança estava lá. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha que a acusação é grave. Bom, quem tem que ver isso é a polícia. Nós apenas supomos. Eu não acredito que esta criança foi lá sozinha e se jogou e se afogou. Eu duvido. Isso tem alguma coisa por trás que pode ser que seja descoberto. Mas você acha que os pais vão falar? Tanto é que os pais dele não largam o casal. Fica com o casal 24 horas. Inclusive o casal está morando na casa deles, provisoriamente, para poder fazer bastante a cabeça dos dois. São 2 birutas conformados. Como é que uma mãe que perde uma criança pequena, de tão pouco tempo de vida, não derrama uma lágrima, não tem um sofrimento, não tem, sabe? E faz vídeo toda hora, todo dia, no Instagram, no YouTube, dando explicação. Você não vê ela falar da menina, você só vê ela falando que vai emagrecer, que está fazendo tratamento médico, que está fazendo doce de abóbora, que está cuidando de passarinho, que vai fazer compras, que vai passear na cidade. Você não vê em momento nenhum um choro, uma lembrança ou um comentário sobre a filha, de parte nenhuma. Por quê? Porque não querem lembrar? Não, porque não sentem nada. Como é que uma pessoa que ama o seu filho não fala a respeito? Não é normal. Gente, tem 1 semana e meia. Tem pouco tempo, está muito recente. Não era nem para essa mulher estar aparecendo. Era para essa mulher estar totalmente dopada e dormindo. E deitada numa cama chorando. Quem perde uma criança pequena, se perde um filho adulto, a mãe quase morre, imagina uma criança de 2 anos. Então essa história, para mim, é muito mais cabeluda. Não adianta, porque é a minha opinião. Pode o mundo vir me criticar,
Mas eu acho que tem coisa muito mais grave por trás disso aí. E parece que estão pressionando, né, a polícia lá. Inclusive nem teve velório no, né, no desviver da menina. Como? Ainda mais uma criança pequenininha, conhecida. Era para ter velório, para que todos olhassem, todos vissem, né, para dar um adeus à criança. Não teve. Todas as pessoas da minha família que faleceram tiveram velório. Depois que houve a cremação, porque todos são cremados, a gente usa cremação aqui. Inclusive eu vou ser cremada. Então, mas tem o velório. Meu pai teve, minha irmã teve, minha mãe teve, todos teve. Gente, não é normal uma criança não ter um velóriozinho. Para que todos, ainda mais cidade pequena, desumano para com a menina. Pegaram a menina, enterraram a menina. Para quê? Para pagar as provas? Porque no corpinho da criança que estão as provas. Né? Então parece que se conformaram. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem tanto disse-me-disse que pode chegar nas autoridades de Pratinha, tá? Pode ser que a coisa seja averiguada. O sogro estava lá numa alegria, cuidando dos pássaros, mais de 20 aves engaioladas. Eu também tenho aves, mas eu não ponho em gaiola, eu ponho em viveiro. Porque elas nasceram no sítio. Então elas não conhecem a vida, elas não sabem se defender. Quando você nasce, quando você cria aves ou pássaros dentro do seu próprio convívio, no caso no viveiro, eles não conhecem a natureza. Então você pode criar, mas é um viveiro grande. Eles voam para lá e para cá. Eles já ficam acoplados em gaiola, entendeu? De 50 por 40. Aquilo ali é crime. Agora, eu não sei se aquilo ali pode ser feito e mostrado na plataforma. Porque canário belga pode ser domesticado, pode ficar em casa. Canário da terra é que você não pode ter. Corrupião, isso tudo tem que ser legalizado pelo IBAMA, senão você vai preso. Se, por exemplo, eu tivesse um canário da terra no meu viveiro e a IBAMA descobrisse, eu perderia até as minhas calopsitas que eu posso ter, que nasceram no próprio sítio. Isso é crime. Além de eu responder processo. Entendeu, pessoal? Agora, se ele cria lá aquelas aves que ele mostrou, que eu não vi todas, tá? Trinca-ferro, por exemplo, não pode ser criado assim. O IBAMA você tem que ser, né, legalizado pelo IBAMA. Toda pessoa que tem trinca-ferro que vai para campeonato, todos são legalizados pelo IBAMA. Se tiver algum preso sem a legalização, você vai presa. Se alguém te denunciar. Estão denunciando até por causa de papagaio. Não pode ter nem papagaio porque o IBAMA tem que autorizar. Agora a calopsita não. A calopsita você pode ter porque ela não pertence à fauna brasileira. Ela é australiana. Então ela você pode criar. Como o canário belga também. É de outro país, então não é da fauna brasileira. Agora, animais e aves da fauna brasileira, todos têm que ser legalizados pelo IBAMA, senão você vai preso. Entendeu? Então, o que acontece? Eu achei muito simples para os pais falarem coisas do dia a dia, inclusive fazerem vlogs com 300 mil visualizações, para ter engajamento e ganhar dinheiro. Só. Graças a Deus a criança se foi, que com isso a gente vai ganhar dinheiro. É o que parece. Quando eu sofri um atentado aqui, eu fiquei 15 dias sem gravar. Só um atentado, hein? Uma coça. Eu fiquei tão mal, tão arrasada, e tão dolorida que eu não tinha força para gravar. Todo mundo aí sabe. Eu fiquei 15 dias sem gravar. E voltei a gravar depois que passou, aos poucos.
Eu não queria nem mais comentar sobre aquela família. Tanto que eu comento pouco. Também eles não têm conteúdo. Aí vai falar o quê? Que fritou batata? Não. Aí a gente está contando esse assunto da Sarah Kellen, porque a Sarah Kellen é que está em atuação agora, que está, no momento, em pauta, junto com a família Galber. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma chácara tem câmeras. Com certeza a casa da Sarah Kellen deve ter câmera para tudo quanto é lugar. Se aqui no sítio tem, como é que lá não vai ter? É só a polícia averiguar as câmeras. A polícia tem autorização para retirar as câmeras do local e ver o que aconteceu com a criança. É simples assim. Se fizeram ou não fizeram, não sei. Agora, a Sarah Kellen tem que autorizar. A primeira coisa que eu faria era ter mandado as câmeras para a polícia. Se eu estou no lugar da Sarah Kellen, eu teria feito isso. Já que foi no meu sítio, o acontecido, eu teria mandado tirar todos os chips das câmeras entregados para a polícia, independente de ter visto ou não. Será que ela está cobertando alguma coisa? Bom, aí também não sei. Não estou lá, não moro lá, não posso provar. Não adianta telefonar para lá, telefonar para a delegacia, que eles não dão informação. Eles não dão informação só para a família. Eu já tentei ligar para lá e não conseguia. Eles não dão informação. Eles perguntam assim, a senhora é da família? Não, não sou da família. Eu sou da Rede Globo. Nem assim eles dão informação. Entendeu, pessoal? A não ser que eu pegasse um avião e fosse para lá. Para averiguar pessoalmente. Então é uma cidade muito pequena, que se conforma com tudo, tá tudo certo. A internet foi feita para isso. E toda delegacia tem internet. É só entrar no e-mail deles lá e sugerir, né? Isso aí é uma coisa fácil de fazer. Qual é a delegacia que está sendo averiguado o trâmite? Manda um e-mail para lá, para despertar, né, os olhos e a sabedoria deles, para que eles averiguem o caso mais profundamente, porque tem coisa cabeluda escondida aí. Tanto é que tem um monte de gente que critica os resenhistas, que os resenhistas estão fazendo acusações e que Deus tem misericórdia. O criminoso é Deus, eles mesmos falaram que quem tirou a vida da criança foi Deus. Já colocaram logo nas costas de Deus. Como é que uma pessoa em sã consciência vai falar um negócio desse? Só uma besta ia fazer isso. Já botou logo a culpa em Deus, porque aí tira, né, o do verdadeiro culpado da reta. Ainda mais que já enterrou a criança. Não fez nem velório, já botou logo para tirar as provas. Eu já contei isso em outro vídeo, que o Jairinho também queria fazer isso, enterrar logo para tirar as provas. Mas aqui no Rio o buraco é mais embaixo. Isso não acontece, não tem como. E ele é político e filho de político. Vamos por ML e vamos averiguar. A perícia foi feita e viu que a criança sofreu maus tratos, entendeu? Inclusive contundente. Tanto que ele foi preso. Inclusive, como eles estão dentro da casa dos sogros, é muito mais fácil de manipular, entendeu? Para eles falarem e fazerem o que os sogros mandam. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês que conhecem eles há algum tempo. Cadê o cachorrinho branco, um cachorrinho lindo que tinha ali, de olhinhos claros? Sumiu, né? Quem que eliminou o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o animal. Disseram que iam falar, que ia acontecer, que iam dizer. Nunca falaram. Será que eliminaram também? Será que trocaram, já que gostam tanto de animais? Criam vários pássaros, aves, né? Pintinho. Até a própria Carol mostrou os pintinhos do Lemuel. Aí mostrou lá no viveiro os pintinhos. Eles amam os animais. Como é que uma pessoa psicótica
cuida de animais? Como assim? Não tem, você entendeu? Quem cuida é o sogro. Os animais ficam na casa do sogro. Então é estranho, entendeu, pessoal? Agora, eu queria saber, cadê o cachorrinho? Até hoje, é muito fácil falar, entendeu? Sobre coisas, né? Religiões, porque Deus, na verdade, Deus é o criminoso, já encontraram o culpado, aí se conforma, tá tudo certo, né? Então vamos ver o fim dessa história, porque eles próprios não vão falar nunca, ainda mais se for da família, duvido, né? Porque eles vão ficar com medo, acuados, né? A própria Carol não fala o nome da sogra, não é minha sogra, não é meu sogro, eles não têm nome não? Como é que pode? Coisa antiga, sabe? Coisa assim do fim do mundo. Minha sogra, meu sogro. A gente geralmente chama o nome da pessoa. Dona Maria, Dona Ana, Seu Fernando, né? Não sogra e sogro, coisa assim, parece forçado. Gente, acorda, que tem coisa muito mais peluda por trás desse, sabe? De toda essa história. É muito fácil manipular pessoas assim, psicologicamente desequilibradas, né? É só você olhar ali o ambiente. Vamos acompanhar a história, né? Vamos acompanhar. Olha só, pessoal. Por que estão fazendo tanto acobertamento com a família? Eu não estou entendendo. Acontecem esses tipos de coisa em qualquer lugar. Quantos milhares já fez atrocidades com crianças dentro de casa, sendo pai, sendo pastor, sendo tio, sendo avô, cunhado, quantos? São casos que todo dia aparecem na TV, imagina na internet. Eu não sei porque que estão protegendo tanto. Ai, tadinho deles. Ai, que é uma mãe abençoada. Ai, que é uma família abençoada. Eu não estou entendendo, gente. Acordem. Pode ter acontecido um crime que estão acobertando. Certo? Por que não poderia? Quem é santo ali? Quem viu? Alguém viu? Gente, uma criança de 2 anos jamais entraria numa piscina funda. A criança já conhece o local, já esteve lá, já nadou na piscina e sabe que é funda. Ela não ia entrar para nadar. Não tem lógica, vocês estão entendendo? Se eu sei que atravessar na frente de um carro é perigoso, eu vou atravessar, gente? Não é normal. A pessoa sabe que é funda. A criança, principalmente os próprios filhos da Sarah Kellen, sabem que a piscina é funda. Tanto é que eles usam proteção nos bracinhos, usam boia. Tem até uma cerca de arame farpado em volta da piscina. Inclusive na área do churrasco, quando eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, eles cortando aquelas carnes, do lado da mesa, o arame farpado todo pega aquilo ali. É porque não apareceu, porque era de noite. Mas se vocês forem lá no vídeo da Sarah, vocês vão ver. Aquele arame ali é todo ele elétrico. Tem eletricidade. Certamente estaria desligado, porque eles estavam trabalhando ali na mesa. Mas ela colocou cerca elétrica para evitar problemas com animais. Porque é por causa do gado entrar ali. Aí, automaticamente, também impede que as crianças dela, que são instruídas pela própria mãe e pai, de não entrarem na água. Mas tem um pequenininho, o menorzinho dela usa boinha, porque a piscina é funda para ele. Como é que uma menina de 2 anos, já tendo banhado lá naquela piscina várias vezes,
não sabe que é funda? Ela sabe. Porque a criança, ela pode não raciocinar com a velocidade de um adolescente, mas ela tem memória. Tanto é que você às vezes pega um cachorrinho, ele não entra na água de jeito nenhum, ele tem medo. O cachorrinho tem medo de injeção. Como é que um animal irracional tem medo de injeção? Porque é natural, é da natureza do bichinho. Já sabia que dói. Você entende? Eu tô querendo que vocês entendam que eu não tô aqui acusando, nem criticando, nem metendo pau na família. Eu tô alertando para uma coisa que pode ser verdade. Por que que o vovô e o papai são inocentes? Por quê? Vocês estão lá para saber? Vocês conhecem ele pessoalmente? Vocês sabem do caráter deles? Ou só o que vocês veem que eles mostram na plataforma? Milhares de vlogueiros mostram um monte de coisa na plataforma, mas vocês não conhecem o caráter deles, a intimidade deles, o que eles são capazes de fazer, se eles são tão bonzinhos quanto parece. Se a primeira coisa que você falar deles, eles partem para, sabe, para violência. Tem um monte de vlogueiro aí que são super bonzinhos na plataforma. Mas se você falar qualquer coisa, eles partem para agressão, para violência, para ofensa. Tem um monte. Inclusive eu mesmo já fui vítima de um. Que era um amor de pessoa. Mas o caráter não prestava, tanto que veio me agredir. Então, gente, vocês não podem botar a mão no fogo por ninguém, nem pelos das suas próprias famílias. Você não pode confiar nem na sua família. Num tio, num primo, com criança pequena. A gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano. O ser humano é mau por natureza. Agora me admira inscritos passando a mão na cabeça. Vocês não sabem. Quem é que pode provar que ela se jogou? Quem é que pode provar que ela saltou de uma janela? Quem viu? Os pais? Eles disseram que não sabiam, que saíram procurando. Como é que eles sabem que ela pulou uma janela? Que ela amarrou um arame. Foi o que eu falei antes. Se ela pode desamarrar um arame, ela pode abrir uma chave. Entendeu? E saiu correndo. Como? Sair correndo para perto da casa é uma coisa. Sair correndo 2, 3 quilômetros é bem diferente. Ainda mais que no meio do caminho não tem nada. Vocês olham ali, não tem uma viva alma. Geralmente as pessoas têm medo. Eu teria medo de andar num caminho assim. Sei lá, o que pode sair de dentro do mato? Um bicho, um homem, um maluco, não sei. Gente, coloca a mão na consciência. Nós estamos aqui para alertar, para que vocês abram a mente, porque pode acontecer. Não é assim do nada. Gente, a Sarah Kellen tem câmeras na chácara, com certeza. É só entregar para a polícia e pronto. Aí tira qualquer dúvida. Eu queria saber por que ela ainda não fez isso, que até agora não foi falado nada. O próprio pai da criança disse que não teve polícia. Quem está falando que teve somos nós, os outros colegas. Mas ele mesmo disse que não teve polícia. Entendeu? Depois que fez a recuperação do corpinho, que foi feito pelo avô, o avô virou mágico, ele adivinhou que a criança estava na piscina da Sarah Kellen a 3 quilômetros de distância. Estranho, né? Por que ele não procurou pela pracinha, pela cidade, pelo redor, pelos vizinhos? Foi justamente na casa da Sarah Kellen. Gente, põe a mão na consciência, né? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que a gente não sabe. Só quem vai saber, além do senhor, né, que eliminou a menina, até avisou ao sogro antes, avisou em sonho. Ele sonhou que a menina não ia durar muito. Quer dizer, já estava planejando o que ele ia fazer para eliminar as provas. Estranho, né? Como é que eu vou falar uma coisa da minha própria neta, né? Meses antes, dias antes, e justamente acontecia a coisa.
é porque eu já estava planejando alguma coisa, né? Não? Gente, põe a mão na consciência, né? Vamos analisar como seres humanos que têm raciocínio, né? Não vamos assim entrar no fanatismo. Não, eles são crentes. Conheço um monte de pastor que faz cada coisa, vocês não fazem ideia. É só entrar na internet aí que vocês vão saber as barbaridades que pastores fazem, né? Então vocês cuidado. Os pais não sabem ler, eles acreditam em quem? Como é que aquele rapaz lá, o pai da criança, ele não sabe ler? Ele lê o quê? Lê Bíblia? Ou ele lê, ou ouve o que o pastor fala, o que o sogro fala? É isso. Ele é doente. Eles são doentes. O que disser para ele está tudo certo. Se disser que ele mesmo disse que a menina, ele fez tudo para ressuscitar a criança. Ele se colocou no lugar de Deus. Se o próprio Deus foi acusado por eles do criminoso. Gente, raciocina, tá? Então, esse é o vídeo que eu tinha para falar com vocês. Eu não vou desistir, porque o meu pensamento é o mesmo, pela experiência que eu tenho. Eu não acredito naquela família, ninguém ali, inclusive no sogro, que teve a visão mirabolante de Deus. Deus falou com ele, tá? Ele prende mais de 50 aves em gaiolas e Deus falou com ele. Entendeu? Então, para ele prender animais, ele também pode prender crianças, não é verdade? Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês. Não deixa de se inscrever, de curtir e aguarde as novidades. Um abraço para vocês.